Obrigada, Álvaro. Eu sigo com outro assunto, também delicado. O homem acusado de arremessar uma garrafa que matou uma torcedora do Palmeiras nos arredores do estádio no mês passado foi indiciado por homicídio doloso por motivo fútil. Matias Brotero chega para cá e atualiza para a gente essa história. E Matias? Tudo bem, Lu. Jonathan é esse torcedor, né? Ele foi indiciado por homicídio doloso por motivo fútil e agora ele segue preso temporariamente. Esse interrogatório aconteceu no DHPP ontem, né? Então, na terça-feira. Interrogatório que durou mais ou menos 1h30 e o advogado de defesa de Jonathan Messias Santos da Silva, o advogado que se chama José Vitor Moraes, afirmou que o cliente dele se manteve calado seguindo uma estratégia da defesa, né? O advogado disse o seguinte, ele está argumentando, né, que o vídeo utilizado pela polícia, a gente está falando aqui da Polícia Civil, da Polícia Científica, é o vídeo que embasa justamente o indiciamento policial, teria sido editado, que não há fonte, né, sobre a origem principal do vídeo, né? Então, é por esse argumento que a defesa de Jonathan Messias Santos da Silva seguirá a partir desse indiciamento, da informação do indiciamento que saiu na terça-feira. A delegada do DHPP, Valda Aleixo, que chefia o DHPP, rebateu essa versão. Ela disse que o vídeo não foi editado, que eles podem, evidentemente, usar um trecho do horário do vídeo que eles querem, mas que não há edição. Ela disse, né, que houve ali uma eventual infelicidade da garrafa ter atingido a torcedora, mas que não há dúvidas para a polícia de que a garrafa arremessada por Jonathan foi aquela que atingiu a torcedora palmeirense, né? Então é nesse sentido que o indiciamento acontece. A delegada também trouxe a informação de um pouco como que aconteceu a análise para que esse indiciamento acontecesse, né? Ela disse, por exemplo, que além do trabalho da investigação no local, na região do estádio, houve também o trabalho tecnológico utilizando um scanner 3D e também todos os sons e imagens das câmeras de segurança para identificar o trajeto da garrafa. Por isso, não há dúvidas. Como eu falei, Jonathan seguiu, né, de volta para prisão temporária no 8º DP aqui de São Paulo. Ele pode ficar preso temporariamente até o dia 25 de agosto, né, cumprindo um período de 30 dias, mas a polícia pretende, nos próximos dias, já pedir a prisão preventiva. Uma última informação, a defesa dele, de Jonathan, afirmou que apresentou na segunda-feira um pedido de habeas corpus à segunda instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, argumentando que Jonathan tem bons antecedentes. A gente segue acompanhando bem de perto esse caso. Qualquer novidade eu trago para você, Lu. Obrigada, Matias. Eu vou ao debate e vou começar agora com a Samantha. O indiciamento desse homem por homicídio doloso pode servir como exemplo, Samantha, para evitar que aconteçam novos casos de violência no futebol. E é claro que eu vou aproveitar para te perguntar, homicídio doloso por motivo fútil poderia explicar para o nosso telespectador e dizer se foi acertada essa configuração? Olha, Lu, é um indiciamento bastante rigoroso, porque quando a gente está falando de doloso, é que a pessoa tinha a intenção de matar. Aqui, salvo engano, eles colocam como dolo eventual, ou seja, assumiu o risco que poderia matar alguém. Ao meu ver, na minha interpretação, seria um caso de homicídio culposo, o que é aquele que dá por negligência, imprudência, imperícia, onde numa briga ele não tinha intenção de matar. Eu acho que ele não tinha intenção de matar essa moça, mas ao mesmo tempo, a partir do momento que você arremessa uma garrafa, você corre o risco de acertar alguém e, infelizmente, nesse caso, levou à morte. Me parece que essa decisão tem um cunho pedagógico, né, de bastante rigor no sentido de evitar esses confrontos em estádios de futebol, porque a gente sabe que ali é um momento de lazer, onde as pessoas têm que ir com segurança. Então, eu entendo que foi algo bastante rigoroso, que, claro que o Tardelli e o Álvaro vão poder falar melhor do que eu, mas que não me parece o que vem ocorrendo sempre. Foi realmente bastante exagerado do ponto de vista jurídico, na minha opinião. Eu acho que deveria ser classificado como homicídio culposo. Não estou aqui concordando com o que ele fez, me solidarizo com a vítima, mas entendo que foi além do juridicamente razoável.
Muito bem, quero ouvir o Álvaro e entender, claro, se você concordar com a Samantha, se a opinião pública e a repercussão do caso tem aí um impacto nessa decisão. Eu penso que sim, mas também é preciso fazer uma reflexão com relação ao tipo de sociedade que nós queremos construir. Nós queremos uma sociedade que sempre vai dar a essa pessoa que pratica um ato bárbaro como esse. Porque a torcida de futebol é absolutamente legítima. A torcida se portando como bárbaros, como gulags, como pessoas que realmente são subtraídas da racionalidade é que é o inexplicável. E me parece que esse era um exato momento em que estes grupos estavam subtraídos da racionalidade e agiam assumindo a possibilidade do resultado fim. E o resultado fim foi esse, a morte dessa jovem. Então, eu diria, sim, pode ser compreendido como forçoso, mas eu vejo outras forçações de barras muito maiores na hermenêutica jurídica pátria do que essa. Essa eu considero mais tolerável, por exemplo, do que, ao invés de classificar injúria racial, com injúria acumulada com discriminação, por exemplo. Antes nós tínhamos a era do racismo, como era inafiançável, virou injúria racial. Quando a injúria racial vira inafiançável, agora virou injúria acumulada com discriminação, para continuar afiançável. Então, eu penso que essa é uma hermenêutica muito mais forçosa do que neste caso concreto. Muito embora eu não tenha visto os laudos e os relatórios, eu creio que sim, concordo com a Samantha aqui, que houve um peso em imputar o dolo eventual. Muito bem, Poit. Lu, vou debater aqui como um cidadão comum, né, que assiste seriado de advogado criminal, até falei aqui para eles do Lincoln Lawyer, né, recomendei O Poder e a Lei, fico vendo lá o Mickey, que é o advogado lá no júri, e vou dar minha opinião, que novamente, não é um embasamento jurídico, mas é o que esse rapaz fez, né? Tacou a garrafa, ele tem que saber que tem o risco de pegar alguém e matar. Responsabilidade, eu entendo que o Dr. Álvaro, a doutora Samantha coloca, cara, parece que está sendo muito duro. E possivelmente é para falar, ó, torcida, acabou. Quando vocês entram nesse tipo de briga, taca a garrafa, mira o rojão em cima do outro, pode pegar e matar. Como inclusive, infelizmente, na fatalidade, lembrei agora de um jornalista, numa briga, era um protesto, não era de torcida, mas era aqui, lembra? Um jornalista que estava filmando, na verdade, um cameraman, tomou um rojão e veio ao óbito. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Isso, no Rio de Janeiro. Sim. Era um protesto, não era briga de torcida. Mas se a pessoa mira um rojão no meio da multidão, tem o risco de matar alguém. Eu puxei até aqui, Lu, nos casos de embriaguez ao volante, né, que tem uma controvérsia. E aí achei o caso de um rapaz no Rio de Janeiro, coincidentemente aqui, que foi indiciado por homicídio doloso. Bebeu, dirigiu, assumiu o risco de matar. Mas com essa, talvez, atenuante, como a doutora Samantha disse, que é o dolo eventual, né? Quando ele assume que existe o risco, mesmo sem o objetivo. E eu acho que é o que se enquadra esse rapaz aí. Eu não acho que quando ele tacou a garrafa, ele falou, eu quero matar alguém. Mas assumiu o risco de atacar uma garrafa de vidro com aquela altura no meio da multidão. Então, a minha opinião, Lu, com base no que eu escutei dos doutores aqui, inclusive isso que a doutora Samantha falou, eu não tinha me alertado, ao dolo eventual. Aí joguei na internet aqui e vi que isso acontece em casos de embriaguez e atropelamento quando o motorista está bêbado. Vou pegar aqui a fala do Poit, que é muito parecida com o que nós vemos, né, nas ruas, pessoas que emitem a opinião sobre isso, que ele mesmo diz isso. Ele lembra aqui o Santiago Andrade, cinegrafista da Band, que foi atingido por um rojão. O Tardelli, o Poit em determinado momento falou assim, inclusive isso aí é um aviso, que vocês não podem fazer isso. É correto, nesses casos, a gente pegar um exemplo e dar uma pena maior? E essa pessoa que está recebendo uma suposta pena maior, se essa for a sua opinião também, para fazer uma correção social? Estou ainda respirando, estou ainda tentando me... Eu sei, meu amigo. Eu entendo o seguinte, no Brasil, nós temos dois tipos de crime. O crime doloso, que é aquele que a gente pratica querendo, né?
E o crime culposo? Ele tem uma definição muito curiosa. Você erra, exagera, certo? Você vai buscar teu filho na escola, está atrasada, acelera o carro, passa o farol e atropela alguém. Você não quis atropelar, você não quis matar, mas aconteceu, certo? Você deveria ter respeitado a lei de trânsito. Nesse caso, há um estilhaço de uma garrafa atirada contra um muro e que, azares dos azares, provoca um corte pequeno e profundo na jovem, como é o nome dela? Na Gabriela Nelly, que não resiste porque cortou a jugular. Se a gente for pensar na possibilidade disso acontecer, não chega numa possibilidade de 1 em 1 milhão. Né? Ele deveria ter prestado mais atenção, ele deveria ter, ele exagerou. Eu concordo com a Samantha que tudo aqui indica um crime culposo. Toda a cena é um crime culposo. Até a própria delegada diz assim, foi uma fatalidade. Ela usa a expressão. Mas, porque eles querem fazer essa resposta social, eles agravam o crime. O que vai acontecer? Vamos supor que ele seja processado por isto. Lá na frente, daqui a 6, 7, 8 anos, porque ninguém vai aceitar essa capitulação assim de graça, ele vai ser julgado, condenado por crime culposo. Passou muito tempo, prescreveu a pena. Aí a sensação é de impunidade, a sensação é que ficamos devendo e ficamos efetivamente devendo à família. O que eu peço aí ao Ministério Público, ao promotor do júri que for analisar a situação, que não queira ele dar a resposta social. Nós temos que adequar a conduta àquilo que a conduta é. Eu compreendo a aflição do Poet. É a aflição de nós todos. Até porque eu frequento estádio. Eu também. Certo? De vez em quando passam umas garrafas voadoras, realmente, assim, sabe? Isso é perigoso. Ele não é o caso de estar preso. Ele é primário, ele é professor, ele é funcionário público municipal do Rio de Janeiro. Né? Ele não pertence a uma facção de violência na torcida do Flamengo. Esse é aquele dia em que tudo deu errado na vida dele. Certo? Talvez ele esteja pagando além do que deve. Não estou dizendo que não deva, deve. Não estou dizendo que não cometeu crime nenhum. Cometeu. Todavia, me parece, e a Samantha fez uma abordagem muito precisa da questão da culpa, parece caso clássico, exemplo de sala de aula de crime culposo.